tarde a todos, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Aqui é o pastor Tarcísio, estou passando aqui nessa tarde para trazer uma palavra do céu ao seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida. E se você sentir no seu coração, compartilhe, tá bom? Compartilhe essa mensagem. Eu quero ler dois textos. O primeiro texto é em Mateus capítulo 18, verso 1. Mateus 18, verso 1, fala assim: naquela hora chegaram os seus discípulos e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não converter igual essa criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quer se tornar humilde como essa criança, essa é maior no reino dos céus. E 1 Coríntios 13, verso 11, fala assim: quando eu era criança, eu pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as coisas próprias de criança. Queridos, quando nós lemos esses dois textos, nós achamos que eles são antagônicos. Eu tinha essa dificuldade de compreender esses dois textos. E depois eu vim entender a profundidade que tanto Jesus estava falando, quanto o apóstolo Paulo estava falando. Aqui eles estavam falando a diferença entre ser criança e ser infantil. Eles não são antagônicos, esses dois textos, eles são proféticos. Não há erro algum na Bíblia, né? Porque Jesus, quando ele fala que nós temos que ser como crianças, e se nós não formos como crianças, nós não vamos herdar o reino dos céus. E eu sei que a mesma Bíblia vai dizer que se eu permanecer como criança, eu não vou viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Um texto diz que nós temos que ser como criança, o texto nos desafia a deixar as coisas de criança. Então, a Bíblia não está se contradizendo, porque ela está falando a diferença entre criança e infantil. A Bíblia nos chama a atenção, né, para quando Jesus nos fala para sermos como criança, é aqui, era o nosso coração. Por que Jesus fala para sermos como criança no nosso coração? Porque toda criança confia no seu pai. Toda criança, ela confia no seu pai. Ela pula de um lugar só porque o pai estende as suas mãos e ela salta naquele lugar porque ela confia no pai. Eu tenho dois filhos, eu tenho o Tito e tenho a Jamile, né? Eles ainda não são adultos, ainda são crianças. Jamile mais nova, Tito mais velho, né? Já um pré-adolescente, mas ainda uma criança. E nenhum dos meus dois filhos nunca foram ao nosso quarto, nunca nos acordou de madrugada para perguntar se a conta de água ou de luz, né, estavam pagas. Eles sempre vão para o nosso quarto quando estão com medo, né? Por quê? Porque eles sabem que a presença do Pai protege. Eles confiam na minha presença, confiam na presença da pastora e sabem que perto de nós eles estão seguras. Nós transmitimos segurança a elas. Elas não dormem preocupadas se vai ter almoço no outro dia. Pastor, por quê? Porque eles confiam na provisão do Pai. Mesmo que eles saibam que eu sou falho, mesmo que estamos enfrentando uma situação extremamente difícil, e eles sabem disso, mas eles sabem que eu, como pai, não vou deixar faltar alimento sobre a mesa. Então eles confiam no Pai. E é isso que Jesus está dizendo. Quando nós sermos como criança, nós temos que ter a capacidade de confiar no nosso Pai, confiar no nosso Deus, né? Confiar naquele que o Senhor diz que tem um controle de todas as coisas. Então, o nosso Pai, Ele tem um controle de todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo fala para tirarmos as coisas de criança, Paulo está falando do coração. Paulo está falando da mente.
pode estar falando do entendimento. Ou seja, nós temos que ter um coração confiante no Pai, como a criança confia no seu pai. Mas o nosso entendimento, nós temos que deixar de ser criança. Temos que crescer, porque quando nós somos criança, no nosso entendimento, nós nos tornamos infantis. E pessoas infantis nunca vão viver as coisas que Deus tem. Deus não vai entregar coisas grandes nas mãos de pessoas infantis. E o papel do pai, o desejo do pai, é que os filhos cresçam, que os filhos se desenvolvam, que os filhos amadureçam. Houve um dia que eu era criança, dependente do meu pai, da minha mãe, mas eu cresci. Hoje eu tenho a minha vida, hoje eu tenho a minha família, as minhas responsabilidades, e isso vem através de maturidade. Os meus filhos vão crescer, vai chegar o dia que eles não terão que ir para o meu quarto mais com medo, mas eles vão ter as responsabilidades de alguém que cresceu. E a nossa vontade como pai é ver os nossos filhos crescendo. Esse é o nosso desejo. E Deus também quer que você cresça no seu entendimento. Deus quer que você amadureça nas suas experiências com Ele. Deus quer que você possa prosseguir no entendimento das coisas do reino de Deus. Meninos que tenham um coração maduros, meninos que tenham uma mente madura, ainda que o coração seja um coração de uma criança, mas o seu entendimento é o entendimento de alguém maduro. E quantas vezes nós vemos pessoas imaturas que querem fazer coisas que só pessoas maduras podem fazer. Vemos pessoas imaturas querendo ter posições que só pessoas maduras podem ter. Então você não pode inverter as coisas. O apóstolo Paulo está te convidando, te desafiando a crescer, a se desenvolver na sua experiência com Deus, a crescer no seu amadurecimento com o Senhor. E eu vim aqui te encorajar nessa tarde a confiar no seu pai como uma criança, mas crescer no entendimento como alguém maduro. Entenda algo. Muitas pessoas acham que para satisfazer as suas vidas precisam de grandes coisas, sabe? E não precisam. Nós precisamos da presença do Pai. E quando nós temos a presença do Pai conosco, de menos coisas nós precisamos. Agora, se você não tiver a presença de Deus como um Pai, você pode ter muitas coisas, e nada vai suprir a ausência de não termos a presença do Pai conosco. Então, eu te desafio a confiar no Senhor, mesmo que as notícias são más, mesmo que dias são difíceis, eu te desafio a confiar no seu Pai, a entender que você tem um Pai e esse Pai cuida de você. Eu quero orar por ti. Eu te convido nessa hora a inclinar sua cabeça onde você estiver, se você puder. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, as dúvidas, os medos não se comparam à tua presença na nossa vida, Pai. Ó Deus, nessa tarde nós queremos declarar que o Senhor é poderoso. Nessa tarde nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é poderoso para mudar o veredito da nossa cidade, o veredito, ó Pai, da nossa nação e das nações da terra, porque o Senhor pode fazer qualquer coisa, Pai. O Senhor é nosso Pai. O Senhor sempre vai agir debaixo da sua boa, agradável e perfeita vontade. E nós, como filhos, como crianças no nosso coração, nós confiamos plenamente no Senhor, Pai. Ó Deus, assim como uma criança confia no Pai, nós confiamos em Ti. Assim como um filho confia no Pai, nós confiamos em Ti, Jesus. Porque o Senhor é nosso Pai. Entregamos as nossas ansiedades, nossos medos, entregamos a nossa vida no Teu altar. E queremos declarar, Pai, que o Senhor está levantando uma geração
de homens e mulheres maduras no seu entendimento e que o Senhor vai usar de uma forma tremenda para esse tempo de caos. Eu abençoo a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, essa reflexão nessa hora. Em nome de Jesus, shalom e paz. Querido, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, tá bom? Que você possa ser criança no seu coração, mas maduro no seu entendimento. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo, curta o canal da igreja, tá bom? Siga o canal da igreja, porque sempre tem uma palavra de Deus para te abençoar. Tem vários vídeos lá, várias pregações que vão abençoar a sua vida, tá bom? Fica na paz. Shalom.